Oi, gente, bom dia, né? Já que a gente está fazendo essa gravação no período da manhã, mas pode ser vista e visualizada em qualquer momento. Agora a gente vai fazer a defesa do nosso estudo de caso, né? Da nossa proposta de estratégia de inovação para o cenário fictício que nós criamos, né? E vamos abordar dentro dessa proposta. E nós esperamos que fique muito claro, muito objetivo. Acreditamos que a proposta que a gente traz é sim inovadora e pode sim contribuir de maneira muito eficaz para a melhoria da qualidade do serviço e para a melhoria do bem-estar da população que nós julgamos aqui como o nosso foco de trabalho. E aí vão ter outros momentos da apresentação em que eu vou me falar, mas agora eu passo diretamente a fala para a colega Jéssica. Bom dia a todos, em especial o nosso professor Luiz Carlos. A nossa equipe ela é composta por 5 membros, que são a Ana Mayra Albuquerque Lima, o Diego Fernandes Albuquerque, o Francisco Edson da Costa, eu, Jéssica Pereira Florencio, e a Mariana Gabriele do Nascimento. Por questões de trabalho, as colegas Ana Mayra e Mariana, elas não conseguiram participar desse momento. E aí vamos numa parte mais introdutória agora do trabalho, dizer que esse trabalho, né, o objetivo da gente de criar uma proposta inovadora para ser aplicada no setor público da cidade de Meruoca, ele foi pensado de uma forma mais específica para atender às demandas da saúde municipal. A nossa proposta ela foi inicialmente pensada para essa secretaria nos intuitos de reduzir custos e permitir a resolução de algumas demandas de uma forma remota, né? E o que traz diretamente uma consequência muito benéfica, que é a maior efetivação do princípio da eficiência dentro do município e do serviço público. A partir dessa proposta, a gente espera que possa se despertar, né, na gestão, positivamente a vontade de expandir essa proposta tanto a outras secretarias como a outros setores, né? Fazendo disso o serviço público mais dinâmico, mais atualizado e com mais qualidade e um maior alcance das pessoas que precisam desses serviços. Pode passar a lâmina, Diego. Pronto, depois dessa introdução da Jéssica, né, que ela muito bem pontua onde a gente pretende agir, eu trago para vocês agora uma análise feita pela SWOT, em que a gente identifica as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dentro do cenário que a gente encontrou, que a gente visualizou, né? E aí nessa concepção, a gente vai trazer como forças a questão de uma gestão municipal progressista, ou seja, uma gestão que acredita em políticas de inclusão, de mobilidade social e, sobretudo, em estratégias de inovação para a melhoria da qualidade do serviço nas diferentes esferas de atuação do governo. Aqui a gente especifica, obviamente, a questão da Secretaria Municipal da Saúde, mas isso é um ponto muito positivo, é uma força para o cenário que nós temos. Outra força que a gente vai identificar é a questão dos conselhos comunitários e das audiências públicas. Muito embora esses espaços eles ainda estejam com a presença de atores limitados, ou seja, com grupos pré-estabelecidos, eles são atuantes, são fortes ainda dentro da conjuntura atual. Obviamente, eles precisam de uma maior participação, mas eles atuam e exercem a função que é destinada a eles de maneira eficaz. Outra força é a inserção do Programa Saúde da Família. Haja vista que a gente está especificamente falando da Secretaria Municipal da Saúde, nada mais justo do que elencar programas que de fato fortalecem a ação da saúde de maneira efetiva dentro do município. E a gente vai destacar esse programa porque ele vai atender nos diferentes cantos para a população, vai possibilitar aquele atendimento, mesmo que mínimo, para as diferentes populações, até mesmo para os lugares de mais difícil acesso. E aí, por último, a gente coloca como força também a iniciativa das cidades inteligentes. Isso dialoga muito com a questão do governo progressista, ou seja, uma cidade que acredita em inovações, em propostas mais modernas, que garantam a melhor eficácia das ações e da prestação de serviço proposta pela gestão municipal atual. Do outro lado, a gente vai ter o contraposto, as fraquezas que o município ou que o cenário que a gente está apresentando para vocês vai encontrar.
Um deles, e eu diria que até um dos mais complicados, é a questão de recursos limitados. Embora a gente tenha uma gestão municipal progressista, tem certas limitações dentro do que fala do orçamento que essa gestão vai ter para desenvolver as suas ações no cotidiano ou seus planos futuros para a melhoria da eficácia e da gestão perante a população. Outra problemática, outra fraqueza, é a questão da falta de integração entre os diferentes setores dos órgãos públicos. Não há uma conversação eficaz, uma conversação que gere um projeto coletivo ainda. Ela é meio que defasada. Obviamente, alguns espaços dialogam entre si, mas o coletivo ainda é fraco, então isso é uma fraqueza de fato. Por último, a gente destaca como fraqueza a baixa participação cidadã. E aí, para não ficar um contraponto, eu ressalto, os conselhos municipais eles existem, só não estão tão bem representados. Vamos aí para o lado das oportunidades e das ameaças. O que é que a gente vai elencar como oportunidades? O aumento da inclusão digital. Hoje, no cenário que a gente tem lá, 70% da população já tem acesso às mídias digitais, ao acesso à internet, mas claro que isso tem abertura para um crescimento maior. Então isso é uma oportunidade. Uma cidade que está globalizada, que está com acesso à internet, obviamente tem muito mais chance de se desenvolver com maior eficácia. Outra questão é a parceria com o setor privado. A gente defende muito que tem questões sim que dá para dialogar e construir algo muito bem feito entre o setor público e o setor privado, pensando obviamente na melhoria da qualidade da prestação do serviço para a população. Outro ponto questão é a expansão das startups e das empresas de tecnologia. Isso vai dialogar muito com a proposta que a gente defende. Por último, o apoio das ONGs, não governamentais, que de fato pode ser sim um ponto muito positivo e pode melhorar essa questão entre prefeitura e acesso à população. Ameaças. A alta burocracia. Isso dialoga diretamente com a nossa proposta. A gente quer minimizar essa burocracia. A proposta vai defender essa questão. A dependência do repasse de recursos. A gente tem recursos limitados. E mesmo esses recursos, quando não chegam a tempo, vão de fato problematizar a questão de todo o processo. Por último, os desafios de infraestrutura. O município ainda enfrenta questões de infraestrutura, sobretudo dentro da secretaria que nós estamos falando. E aí, através dessa análise, a gente traz a nossa elaboração da estratégia. A proposta é a criação da plataforma Saúde Meroca Conectada. É uma tecnologia e governança digital que vai apropriar a população e garantir uma melhor comunicação entre a população e a Secretaria Municipal da Saúde. Obviamente, melhorando o serviço e a qualidade. As principais funções vão ser o acesso ao calendário de vacinas, o agendamento de atendimentos médicos, a consulta à lista de medicamentos disponíveis na farmácia popular e a solicitação de marcação de consultas e atendimentos especializados. Isso é a nossa base para a proposta. Quais vão ser as facilidades para a população? O uso por celular conectado à internet, isso vai ser rápido, prático e eficaz. E agilidade e acessibilidade aos serviços básicos da saúde. A gente pensa numa plataforma bem fácil, bem intuitiva. Obviamente, a gente vai precisar de requisitos básicos. Um deles, investimento financeiro para a construção da plataforma e a compra dos equipamentos, que vão dar ali embasamento e força para a plataforma funcionar. E a capacitação do pessoal para poder colocar essa plataforma para frente, para ela funcionar de fato. A plataforma estando em uso, quais são os impactos esperados? Aproximação ao princípio da eficiência no setor público. A gente busca, sobretudo, isso. E a melhoria na prestação do serviço de saúde. Pode passar. Essa parte eu deixo para o colega Edson, que ele vai continuar aí na apresentação e na defesa da nossa proposta. Muito bem, pessoal. Bom dia. Dando continuidade aqui à exposição da nossa equipe, diante do cenário apresentado, identificamos a situação, a problemática e quais são as oportunidades e as ameaças, mas para que a gente consiga aplicar de fato a nossa proposta, torna-se necessário algumas ferramentas de apoio. Dentre essas ferramentas, a gente define aqui alguns objetivos estratégicos que estão relacionados aos fatores financeiros, a como já se dá o processo de atuação junto aos clientes, os processos internos e o aprendizado e crescimento. Também o desenvolvimento de indicadores de desempenho, também ligados a esses 4 elementos, financeiros, processos internos, clientes, aprendizado e crescimento. Outra ferramenta de apoio estaria relacionada à aplicação da teoria da administração
contingencial e a implementação e monitoramento da comunicação e revisões periódicas, onde a partir daí a gente poderia construir uma cultura organizacional para a promoção de uma cultura de desempenho voltado para o princípio que a gente aborda, que é o princípio da eficiência. E aí, diante desse cenário, diante do que a gente coloca como proposta, a gente teria um cronograma de implementação que estaria dividido em 7 fases, onde a primeira fase seria a fase de planejamento, a segunda fase seria a fase de design da plataforma, a terceira seria desenvolvimento, a quarta, capacitação e treinamento, a quinta, lançamento do projeto piloto, a sexta, avaliação e ajustes, e a sétima, a expansão. O cronograma, o orçamento necessário, né, para a implantação da proposta estaria estimado em torno de R$ 126.500, né, seria o total geral, distribuído em diferentes categorias: planejamento, consultoria, design, desenvolvimento, infraestrutura tecnológica, capacitação e treinamento, marketing e divulgação, a manutenção e suporte e a contingência de 10%. Com relação ao planejamento e execução ainda, as fontes de financiamento seria grande parte oriunda do orçamento público, onde seriam solicitados recursos juntos à Secretaria da Saúde. Também faríamos parcerias privadas a partir das PPPs, né, parceria público-privada, com a colaboração de empresas de tecnologia. Iríamos lançar editais, incentivos governamentais, iríamos buscar parcerias também com fundações e ONGs, para que a gente pudesse buscar os financiamentos coletivos para que toda a sociedade pudesse estar engajada. Bem, em relação à equipe responsável, a gente teria os gerentes de projetos, a equipe de suporte técnico. Com relação ao treinamento necessário, né, essa capacitação seria feita por parte desses integrantes, desses membros que foram citados, mas junto aos funcionários da saúde. E o treinamento seria um treinamento contínuo para com a equipe. A respeito da avaliação e controle, a gente iria realizar um processo de avaliação a partir de 3 fases: a pré-implementação, onde iríamos realizar um teste piloto; a implementação inicial, que seria já a partir da aplicação efetiva da proposta, com monitoramento dos primeiros meses, de 3 a 6 meses, e a avaliação contínua, onde iríamos realizar revisões trimestrais e semestrais para acompanhar os resultados da proposta apresentada, né? Por fim, a gente entende que essa proposta ela tem um potencial bastante significativo para transformar, né, essa interação entre os cidadãos e a administração pública, porque vai promover o quê? Uma centralização das informações, vai simplificar os processos, vai reduzir as barreiras burocráticas e também, obviamente, vai contribuir para facilitar o acesso a informações e serviços, modernizando a gestão pública e contribuindo ainda para a inclusão digital. Então, nesse sentido, a implementação da plataforma pode estar impulsionando a eficiência dos serviços públicos, né, que esse é o nosso principal objetivo: gerar uma maior eficiência para o serviço público voltado à saúde e, assim, também gerar uma transparência nas ações governamentais, aumentando a satisfação dos cidadãos. Por fim, aqui a gente traz as nossas referências biográficas, com as obras de Castells, Cunha e Ferreira, e agradecemos a atenção de todos e, de maneira especial, ao professor pela oportunidade. E esse é o nosso trabalho. Obrigado a todos.